venci muitos traumas ajudando pessoas. Qual é o sentido da vida? Muitas vezes a gente se pergunta. E se eu te disser que o sentido da vida é ajudar o outro? Ou melhor, e se eu te disser que o sentido da vida é viver para beneficiar outras pessoas? Será que tá confuso? A gente vai tentar esclarecer durante esse vídeo. Olá, querido, eu me chamo Malren Sulamita, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Por aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal com foco em imagem, comportamento e, é claro, estilo de vida. E se esses temas já te interessam, já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo, tá bom? E nós estamos aqui numa série de vídeos, são 5 vídeos durante essa semana, a última semana de fevereiro. Eu quis fazer vídeos, aliás, eu quis postar vídeos todos os dias. Esse é o 4º que eu estou fazendo e tem outro que já estava prontinho, que eu já postei, acredito que eu já postei aqui pra vocês. Eu tô falando um pouquinho sobre consumo e mostrando alguns produtos que eu usei até o final. Vale a pena você assistir depois desse vídeo, tá bom? E também assiste os outros vídeos aqui do canal, fazem um Malren Flits. Eu tenho certeza que algum deles vai te ajudar de alguma forma. Muitas vezes na minha vida, em alguns momentos, eu estava imersa em sentimentos, em dores que eu tinha, questões que eu tinha, questionamentos que eu estava vivendo, e eu estava presa, né, nessas coisas. Eu não conseguia avançar, eu não queria sair da cama, eu não queria trabalhar, eu não tinha ânimo para nada, para comer bem, nada disso eu tinha ânimo. Graças a Deus eu ainda fazia algumas coisas, né? Levantava, ia trabalhar da forma que eu podia, me arrumava como eu podia, graças a Deus. Mas eu não tinha ânimo algum, força alguma. Eu comecei a entender através de revelação divina e das misericórdias de Deus sobre a minha vida, é claro, porque nada veio de mim. Tudo isso foi Deus que despertou em mim, o olhar. Eu devo tudo isso a Ele. Eu sou cristã e vocês vão me ver falando muito, mencionando muito Deus, porque Ele é a razão de tudo. E com licença que eu vou beber água. Bebi água. Todos os vídeos, a maioria desses últimos vídeos que eu tenho feito, vocês vão ver que eu tenho parado para beber água, minha garganta tá coçando. Mas é por causa dos vídeos que eu estou fazendo mesmo. Não é gripe, nem nada disso, é só o cansaço. E aí, nesses momentos eu comecei a entender que eu precisava fazer alguma coisa, não por mim, porque por mim eu não queria fazer, entende? Eu já não estava querendo fazer nada por mim, eu já não me tinha em grande estima, eu já não estava me valorizando mais. Mas quando eu olhava para as pessoas que eu amava e eu via que elas estavam precisando de mim, eu via que eu podia ajudar elas de alguma forma, que elas queriam que eu fizesse alguma coisa por elas, e eu estava tão imersa naquele mundo que às vezes eu não queria fazer, mas como eu via que elas precisavam tanto daquilo, eu saía desse estado de dor, de tristeza, de angústia, de sofrimento, de questionamento, só para ajudar elas, entende? Então, às vezes eu não queria ir para algum lugar, mas como minha irmã queria minha companhia, eu pensava nela, eu dizia, eu vou por você, eu ia por ela, e aí eu já saí daquele lugar. Eu não queria, às vezes eu não queria cantar, a gente faz parte do Ministério de Louvor na igreja, e às vezes eu não queria cantar, eu estava muito mal, e eu pensava no grupo, eu dizia, mas o grupo precisa que eu cante, é claro que eu não sou, mas me colocaram na escala, eu não posso ser irresponsável com eles, eu não posso ser negligente com isso. A questão é que eu pensava tanto que eu precisava ajudar as outras pessoas, que isso me tirava daquela zona de dor e de sofrimento, entende? E de tanto eu fazer isso, de tanto eu sair e voltar, eu saí desse lugar por causa do outro, porque eu tinha que ajudar o outro, porque eu tinha que abençoar o outro, porque o outro estava esperando uma palavra que eu ia levar, porque o outro estava esperando que eu fosse solar tal hino, porque meu marido estava esperando que eu fizesse tal coisa,
Porque meu marido muitas vezes ia chegar cansado e claro, você chega cansado, você quer comer, você quer descansar. Então eu levantava para fazer a comida para ele, sabe? Essas coisas, de tanto eu pensar que eu precisava ajudar o outro, eu fui sendo curada de tudo isso. Eu fui saindo dessa zona de angústia, dessa zona de dor, de sofrimento, de questionamentos que eu tinha comigo mesma. E muitas das vezes nós perguntamos, né, qual é o sentido da vida, qual é o sentido de viver. Se você sofre, se você é magoado, se você é machucado, será que viver é só sofrimento? E aí, a partir desse questionamento de qual é o sentido da vida, qual é o sentido de estar vivendo tudo isso, por que eu passo por tudo isso, por muito tempo eu fiquei me questionando isso, e eu entendi que o sentido, tudo faz sentido quando nós compartilhamos momentos com as outras pessoas. Quando nós compartilhamos alegrias, felicidades com as outras pessoas. Sabe, de você estar ali com o outro, de você ver o outro bem, de você fazer o outro feliz, isso faz muito sentido na minha cabeça. Quando nós pensamos nos grandes líderes aí da humanidade, Martin Luther King, Madre Teresa, Jesus, né? Quando nós pensamos nessas pessoas, e tudo, como foi a vida dessas pessoas, o tanto que elas doaram, o tanto que elas se entregaram por uma obra. Paulo de Tarso, né, que nós conhecemos da Bíblia, os apóstolos de Cristo e diversos outros nomes importantes na humanidade, que não são figuras religiosas, mas que tiveram grandes feitos. Quando nós pensamos o que foi que essas pessoas fizeram, como é que elas viveram, porque elas são tão importantes, porque elas são tão aclamadas, porque elas deixaram ser sugadas e morreram por causas importantes, por um propósito maior, que ia beneficiar não elas, mas uma multidão de gente, sabe? Então tudo isso faz a vida valer a pena. Quando você está imerso nessa dor, nesse sofrimento, você só vê a sua dor, você só vê o que você está sentindo, você só vê o que você está vivendo ali no momento. Você não consegue vislumbrar o horizonte, você não consegue ter expectativa, porque é como se você só olhasse para cá. Sabe, imagina que eu fecho aqui, ó, eu coloco aqui, eu fecho aqui, fecho aqui, fecho aqui, e eu só vejo essa caneta. Então, o meu mundo é essa caneta. Tudo pra mim é essa caneta. É ela, eu só tenho ela, minha vida é ela. E eu não consigo ver a imensidão do mundo, de coisas, de oportunidades, de beleza, de relacionamentos, de alegrias que eu posso viver. Ah, mas quando eu expando a visão, eu também consigo perceber os perigos, os riscos, mas essa é a vida. Viver é um risco. A partir do momento que você sai da barriga da sua mãe, até quando você está lá, a partir do momento que você foi concebido, já é um risco. Tudo pode acontecer, tudo. Quando tem uma gama de riscos, mas eu tenho uma gama, um leque de coisas boas que podem acontecer também. E viver é isso. Então, quando eu me fecho aqui, eu só vejo isso aqui, mas eu não vejo tudo de bom que está me esperando. O tamanho do mundo, o tamanho das coisas, como as coisas podem ser boas. O fato é que você precisa ser capaz de ver além. Ver além dessa situação, ver além aqui, ó, do que está à sua frente. E muitas das vezes eu fiz isso. Eu tentei ver além, mas eu só consegui ver além a partir do momento que eu saí da minha zona de conforto e de sofrimento, que eu tomei uma decisão de fazer pelo outro. Talvez o mais importante não seja isso no final das contas. Não seja isso, né? Somente isso. Ah, eu vou fazer pelo outro. Não, talvez essa não seja a resposta para tudo. Mas o fato de eu tentar fazer pelo outro me tira de um lugar que eu não estava conseguindo sair, que eu só consegui sair porque eu pensei em beneficiar a outra pessoa. Porque eu me responsabilizei pela vida da outra pessoa. Então, nesse ponto foi muito saudável, porque eu consegui sair daquele lugar, eu consegui vencer aquilo por amor a outra pessoa. Então, aquela pessoa me salvou. Ela me salvou do que eu estava vivendo. E aí, a partir disso, eu comecei a sair
por causa do outro, eu comecei a viver, eu comecei a ver além, eu comecei a ver que a vida ainda valia a pena, que tinha muita coisa boa que eu poderia fazer, que eu não precisava ficar presa ali no meu mundinho de dor e sofrimento, que eu podia deixar aquilo para trás. E teve um dia que eu disse, eu não quero. A partir de hoje, eu falei mesmo, eu não quero mais que isso impacte a minha vida como está impactando. Eu não quero que isso afete a minha vida como está afetando. A partir de hoje, essa situação não me afeta mais. Eu vou deixar para trás. Passou, não me afeta mais. E eu lembro que eu falava isso, não me afeta. Aí vinha querendo ter não me afeta mais. Chega. Sabe, a partir do momento que eu decidi sair pelo outro, essas coisas foram clareando na minha mente, porque você precisa sair da sua bolha, você precisa sair desse mundinho que você acha que é só aquilo que existe. É que nem o feed no Instagram, né? Você vai rolando lá a sua timeline no Instagram e você acha que todo mundo tá sabendo tudo que tá acontecendo ali, que você tá vendo. Tipo, você tem várias notícias lá sobre uma banda de rock que você gosta. E aí na sua cabeça o mundo inteiro tá sabendo daquilo, porque você tá vendo ali, mas é só você tá vendo. O teu algoritmo te mostra aquilo porque você gosta, mas a timeline das outras pessoas é diferente. No Explore das outras pessoas é outros assuntos que vêm. Então nem sempre elas vão estar por dentro do assunto que você está por dentro, que você acha que o mundo é aquilo que tá passando ali no teu Instagram, entendeu? Cada um tem uma realidade diferente. E por isso a gente precisa sair dessa bolha para ver, para clarear nossa mente, para expandir, né, o nosso entendimento, ver o horizonte, contemplar o horizonte e entender que lá no horizonte tem outro horizonte, que tem outro que é muito maior do que a gente pensa. Às vezes você perde tanto tempo da sua vida preso a situações que você já podia ter deixado para trás. Não é que seu problema é pequeno, mas você pode vencer ele, é isso que eu tô querendo te dizer. E eu tô querendo te dizer que você pode, porque eu consegui. E pra mim era impossível, assim como na tua cabeça é impossível. Mas eu consegui. E eu consegui a partir do momento que eu pensei no outro. Eu não ia por mim, porque por mim eu já não tava dando mais nada. Mas quando eu pensava no outro, eu dizia, não é justo com essa pessoa. Sabe aquele senso de justiça que você tem? Não é justo que essa pessoa pague por algo que eu tô vivendo, por uma questão que é minha, que ela não tem nada a ver. Então, se você não consegue fazer por você hoje, faça pelo outro. Tente pelo outro. Levante da cama pelo outro. Levante pelos seus filhos. Levante pelo seu marido. Vá lá cumprir a responsabilidade que você tem, não por você, mas porque se você não for, outra pessoa vai ter que fazer no seu lugar. E aí é justo com essa pessoa que ela faça algo que era pra você fazer? Então, eu sei que tá doendo, mas viva. Apesar da sua dor, até que de tanto viver, você vai perceber que não vale mais a pena ficar nesse lugar de dor. Saia, veja o horizonte, veja que tem mais possibilidades e que você pode vencer isso sim. Você pode. Lembra, já falei aqui em outros vídeos, o problema é do tamanho que você dá a ele. Então olhe para o seu problema e diga, olha, você até parece grande, mas eu não quero mais te enxergar assim. A partir de hoje você não tem mais influência sobre a minha vida. Gente, eu sei que muitas das vezes parece brincadeira, né? Você falar assim, dizer, é fácil. Só que às vezes é mais simples do que a gente imagina. Eu falo isso pra você porque de verdade, de coração, eu vivi muitas coisas que eu achei que era, sabe? E hoje eu olho pra trás e eu digo, eu não precisava ter me prendido ali naquele lugar, mas eu não excluo a minha história. Eu percebo quanto aquilo me ajudou a amadurecer, mas porque eu fiz uma pergunta, eu fiz um questionamento, eu questionei aquilo que eu estava vivendo e decidi mudar. Como é que eu faço para sair daquilo? Às vezes não era nem essa pergunta que eu fazia, era só, eu vou sair, como eu falei para vocês, eu vou sair não por mim, eu vou sair pelo outro. Até que teve um dia que eu entendi que eu não precisava mais ficar ali. São pequenos hábitos, pequenas atitudes que você tem que vão mudando as crenças que você tem sobre você mesmo. Você acredita que você não é capaz até o dia em que você fizer algo. Depois que você fizer, você entende, olha, eu sou capaz. Eu achava que eu não podia dirigir até o dia que eu decidi dirigir. E eu vi que eu podia. E tudo é assim, gente. A gente vai fazendo, a gente vai realizando conforme a gente vai agindo.
Tudo aquilo que você põe em ação vai te fazendo se enxergar com outros olhos. Então as suas atitudes vão mudando as crenças que você tem sobre você. Eu já falei sobre isso aqui no vídeo sobre imagem, se eu não me engano, em que eu te falo, depois você pode até assistir, eu contando que eu me arrumo todos os dias. Nesse vídeo eu falo pra você como eu me arrumar mudou a forma que eu pensava sobre mim. Então eu comecei a me enxergar com outros olhos, porque eu comecei a cuidar. Então se eu comecei a me arrumar, eu começo a me achar mais bonita. Se eu não gostava de algo e eu melhoro isso, eu começo a ter outra visão sobre mim. E essa nova visão sobre mim me faz ter mais confiança, me faz ter mais segurança, sabe? Eu estava num lugar que eu não quero mais voltar pra lá. Eu não quero mais voltar pra lá. E eu já sei o caminho para voltar e eu sei o caminho para sair. E eu escolho o melhor caminho. O caminho para não voltar nunca mais para lá. Entende? E eu espero mesmo que esse vídeo aqui tenha te ajudado de alguma forma. Se alguma coisa que eu falei aqui te ajudou, eu já peço, deixa o teu like para me ajudar também a crescer aqui no YouTube. Eu tenho certeza que a gente vai se tornar uma grande comunidade muito em breve. E se você acredita que pode ajudar outra pessoa também que você ama, compartilha esse vídeo com essa pessoa também, que vai ajudar ela e vai me ajudar também. E foi isso para o vídeo de hoje, querido. Nos vemos no próximo vídeo.